Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live no Instagram da Band nesta quinta-feira. Hoje é dia 6, né? 6 de agosto, quinta-feira, e o pessoal já vai chegando, né? Já vai chegando para a gente começar a bater papo, falar sobre a nossa live que você já conhece. Estamos na segunda temporada, muito bate-papo, entretenimento, muita gargalhada e muita história para contar com todos os nossos convidados, né? Então, estou muito satisfeito de poder compartilhar com vocês todas essas lives que nós juntos aqui estamos sempre procurando levar um pouco de alegria nesse momento tão sofrido para todos nós, né? Então essas lives, ela nos remete também a isso, né? Para poder ter um entretenimento, poder conhecer um pouco mais os nossos convidados e claro, tem o quiz, né? O quiz no final, que é uma brincadeira recheada de perguntas, e o nosso quiz que na primeira temporada foi ganho pelo piloto Attila Abreu, né? O Attila Abreu foi o grande vitorioso do nosso primeiro quiz e agora a gente está aí na nossa segunda temporada. A primeira temporada é o Attila, estamos na segunda temporada e essa segunda temporada é repleta já de convidados, né? Você que nos acompanha sabe muito bem os convidados que nós já tivemos, que já passaram por aqui durante todo esse período que nós estamos aqui à frente das lives aqui pelo Instagram da Band FM. Hoje tem um convidado pra lá de especial, um cara muito gente boa, boa praça, um ídolo como jogador de futebol que foi, principalmente da torcida do Corinthians, né? A torcida do Corinthians tem realmente uma gratidão muito grande por esse atleta, ex-jogador, enfim, que dentro de instantes a gente vai estar dividindo tela com ele aqui, um cara que tem muita história para contar, um cara que dentro de campo tinha muita identidade, né? Com o jeitão do Corinthians de jogar, com muita raça, com muita personalidade. Ontem, para quem acompanhou o primeiro jogo da final, Corinthians e Palmeiras, o jogo ficou devendo, né? Tanto Corinthians quanto Palmeiras ontem não apresentaram um bom futebol, principalmente o Palmeiras, que é um time mais técnico, que ontem ficou realmente muito ali esperando o Corinthians, enfim, e a coisa não dividindo tela. Então, como eu falei, hoje mais um bate-papo aqui no nosso Instagram da Band FM, além do nosso quiz também com a sua participação, você que nos acompanha todos os dias na Band FM em 102,7, e hoje a gente vai ter a grata satisfação de ter, repito, um dos grandes ídolos da história do futebol do Corinthians, que estará conosco dividindo tela, aliás, já está dividindo tela conosco aqui, meu querido Zé Elias, o Zé da Fiel. Zé Elias, gratidão, muito obrigado por nos atender, cara. Realmente para nós aqui é uma sensação muito bacana poder trocar ideia com você, poder reviver histórias, né, que foram contadas também por você dentro de campo, e hoje você desse lado aqui, trabalhando na imprensa já há um bom tempo. Então, muito legal ter você conosco aqui no Instagram da Band FM. Zé, a pergunta que eu sempre começo batendo papo aqui com os nossos convidados é sobre esse momento, né? Sobre toda a reflexão que nós estamos fazendo, sobre esse período de isolamento, essa falta de conexão social, essa falta de interatividade, tá abraçando as pessoas que a gente curte, que a gente gosta, mas é um momento também para a gente parar e pensar um pouco na vida. Então eu pergunto para você, Zé, o que é que você tem pensado nessa pandemia? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Para mim Rádio Band, né? Desculpa, do Sorocaba. Para mim é um momento, assim, eu sou muito caseiro, né? Então eu não estou sentindo muita falta não de rua, né? Eu aproveito bastante o lado da família, ficar em casa, aproveitando para fazer coisas que muitas vezes a gente não consegue, né, no dia a dia, que é aproveitar um pouco o dia a dia das crianças. E eu sinto falta um pouquinho mais do convívio da redação, né, do programa, para poder conversar, o pessoal, né, o presencial é muito importante, né, no programa, porque aí você tem o timing certo, você consegue ter um outro tipo de referência em relação às ideias e às opiniões. Acho que isso faz um pouquinho de falta, mas no dia a dia mesmo não tenho muito me queixar não, porque não mudou muito o meu dia a dia, porque eu sou de ficar em casa, né? Tá certo, para quem é baladeiro, né? Então a coisa fica um pouco mais complicada. Mas para quem está em casa, caseirão, realmente sente muito menos, a não ser se convive pelo menos com o pessoal do trabalho. Zé, eu quero tentar te explorar aqui em várias histórias, enfim, que você tem muito conteúdo, né, cara? Você viveu muita coisa, né? Mas eu começo esse bate-papo falando de um nome, queria que a primeira coisa que vem à tua cabeça, e eu vou falar, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Não, uma pessoa muito especial, né, na minha vida, né? Um cara que acreditou em mim, uma pessoa que me deu a oportunidade e confiou, né, e acreditou, e depois foi estabelecida entre nós uma amizade de pai e filho, né? Então acho que isso foi fundamental para que eu pudesse
ter a carreira que eu tive e ele foi peça importante nessa minha história, né? Ou seja, na história da minha vida, sem dúvida alguma. Mário Sérgio, que infelizmente nos deixou, né, no acidente daquele voo fatídico da Chapecoense. Mário, que foi um gigante jogador de futebol. Ainda peguei o final da carreira do Mário Sérgio como jogador, depois o Mário como treinador, e foi o Mário que lançou o Zé Elias como profissional no Corinthians. Aliás, você começou lá atrás, você pegou futsal e pegou terrão do Corinthians, né? Peguei, joguei futsal, eu comecei no Corinthians em agosto de 82, né? Eu tinha 5 anos, 5 para 6, já que eu faço aniversário em setembro, e depois, paralelo, né, aos 12 anos, eu jogava futebol de campo e de salão. Até, por exemplo, eu estreiei no dia 7, que foi num sábado, eu joguei no dia 5, eu estava jogando futsal ainda, porque era o futsal que me dava, né, a possibilidade de jogar campo, né? Naquela época era diferente, não se ganhava tanto dinheiro, especialmente nas categorias de base, não se ganhava nada praticamente, e hoje tudo mudou, mas eu tive praticamente a vida toda no futsal. Aí Zé, você começa a sua carreira no campo no Corinthians, enfim, aí a coisa começa a caminhar bem, você vai para a Europa, você também brilhou na Europa, você jogou nos maiores times da Europa, que é a Inter de Milão, participou talvez dos grandes clássicos, né, Inter e Milan. Você chega na Europa, hoje, qual que é a visão que você tem? Porque você era muito jovem, né? Hoje, quando você faz uma reflexão, fala, porra, bicho, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, ou não dá para lastimar muita coisa, você fez o que tinha que ser feito naquele momento. Não, eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito, eu vivi da forma como tinha que ser vivido, né? Os momentos na Europa, os momentos da minha carreira, então eu não tenho do que me queixar e nem arrependimento, né? Eu acho que eu fiz e vivenciei aquilo que eu achava que naquele momento era o certo, sem dúvida nenhuma. E aí, eu falando exatamente sobre esse grande clássico do futebol mundial também, dá para a gente traçar algum paralelo sobre os clássicos que nós temos aqui no Brasil, grandes rivalidades, enfim, a gente está tendo uma agora, que é a final do Paulista, Corinthians e Palmeiras, que você viveu muito a respeito disso. Que tipo de paralelo a gente pode traçar? Eu acho que o Corinthians e Palmeiras, a gente pode colocar aí no Inter e Milan, né? Uma rivalidade muito grande, que se vive de forma diferente, né? Acho que aqui no Brasil você é mais passional até em relação ao calor que se cria dentro do clube, dentro do jogo, em relação às torcidas. Na Itália, eu acho que tem essa paixão, tem essa cultura, né? O italiano vive, ele acorda, tem lá a Gazeta dello Sport, tem a brioche dele, que é um croissant, e tem o expresso. Então eles vão para o bar, tem que fazer isso todos os dias para se inteirar sobre o seu time, a sua equipe, quem está jogando, quem não está jogando e tal. Então eles vivem realmente o futebol intensamente, mas de forma diferente como a gente aqui. Mas acho que o clássico mais forte que eu disputei em termos de torcida foi Panathinaikos e Olympiacos, né, na Grécia, que realmente são clássicos de uma rivalidade muito grande, de uma história muito grande, né, em relação a isso, e de uma intensidade infinitamente superior à nossa aqui. Fale-se muito a respeito desses clássicos, da Grécia e também o clássico turco, né? Pegado e tal, e a própria participação do torcedor, né? São 3 países que eu acho que se vive intensamente esse tipo de jogo, né? Turquia, Grécia e a Iugoslávia, né? A antiga Iugoslávia, que tem lá o Partizan Belgrado e o Estrela Vermelha, né? Acho que na Sérvia agora, se não me engano, porque eu faço confusão, muita coisa, muitos times, então eu acabo. Mas são clássicos. Acho que o Partizan Belgrado e o Estrela Vermelha é o clássico de maior rivalidade, de maior periculosidade dentro de um estádio ou próximo ao estádio, né? Impressionante como eles vivem esse jogo. Nesse período seu na Itália, jogou na Inter, jogou acho que no Bolonha também, enfim, você vai contando tudo pra gente aí. O que você pode falar de coisa bacana, legal? Vamos falar da parte tática, a parte dentro de campo e tal. Você sai do Brasil, né, você tem uma visão tática, você chega lá na Itália, futebol europeu. Como é que foi esse aprendizado? Se é que a gente pode chamar de aprendizado tático, sai do Brasil e vai para a Europa? Não, eu aprendi, em cada país você aprende uma coisa, né? Na Alemanha, um futebol de muita força, na Itália, um futebol muito tático, que você tem que realmente pensar o jogo, entender o que está acontecendo, saber se posicionar, saber se colocar em campo para justamente dificultar para o adversário. Então, acho que em termos de aprendizado tático, a Itália, eu acho que todo jogador que passa pela Itália consegue jogar em qualquer lugar do mundo, em questões táticas, né? Porque ele aprende muito. Depois eu passei
pela Grécia, que aí é um futebol um pouco mais parecido com o nosso aqui, um futebol mais, mais, não vou dizer técnico, mas um pouco mais solto, vamos dizer assim, né, em termos de jogo, não tem a competitividade que tem na Itália. Depois eu voltei, né, fui para a Itália de novo, que eu voltei a jogar no Gênova, e depois eu joguei no Omonia, que é um time de Chipre, e aí já estava praticamente em finalzinho de carreira, já para encerrar, né, e depois na Áustria, que aí é um time, eu fui mais com a intenção de tentar me estabelecer na Europa, para ter uma vida lá, mas infelizmente não deu, e voltei para o Brasil. Quando voltei, já voltei trabalhando na Rádio Globo. Voltou na Rádio Globo com o nosso querido Oscar Ulisses, mas quando você resolve encerrar a carreira, passou por uma questão física, ou seja, porra, não dá mais, enfim, você tem muito problema com o joelho, né? Não, nunca tive problema com o joelho, né? Meu problema é na coluna, né? Eu tenho duas fraturas de vértebra, na L4 e L5, né? Uma hérnia de disco na S1, então era bem complicado fazer os treinamentos muito por conta das dores, né? Mas a gente acaba acostumando, né? O atleta de alta performance, ele convive com a dor, né? A dor ela é eterna, não é que você para de jogar, a dor para, não, ela continua, né? E o seu corpo vai dando sinais aí do que aconteceu ao longo do... que aconteceu não, né? Os sinais dos sacrifícios que a gente faz para poder jogar em alto nível, né? Mas eu parei porque eu já, além das questões físicas, eu também já não conseguia mais... eu tomo remédio, né? Tomei remédio dos 14 anos até os 32, né? Que foi quando eu parei de jogar. Tá Praticamente centro, né? quase todos os dias, tomando remédio por conta dessas dores. Então, e depois com o ambiente um pouco do futebol, né? Você vai cansando um pouquinho. Quando você tem 18 anos, você quer entrar no campo e jogar. Você não vê o lado externo, você não vê como funciona, você não tem a maturidade necessária para entender como funcionam as coisas no futebol. Depois, quando você vai ficando mais velho, você começa a entender que tem questões políticas, questões financeiras, né, o treinador que pega a birra de você porque não gosta do teu sapato, do teu carro, aquelas coisas bobas, né, que existem em termos de vaidade do ser humano, e aí vai cansando um pouquinho, né, vai cansando, você entende que você é uma laranja, né, que enquanto você teve suco, todo mundo aproveitou, e agora que está ficando um pouquinho mais velho, já não tem mais aquela qualidade, você acaba virando bagaço, né? Então eu não aguentava mais o ambiente e resolvi parar. Zé, eu tenho uma brincadeira aqui que é um quiz, né? E eu faço com todos os meus convidados. Teve um dos meus convidados que eu fiquei batendo papo com ele, que é teu amigo, que ele falou: fala pro Zé. Eu falei: eu não vou falar. Fala pro Zé, que é o Zé Carrinho. Eu falei: eu não vou falar isso pro Zé, que é o Zé Carrinho, que é o Eduardo Afonso. Trairagem, Eduardo Afonso. Pega no pé do Zé. Mas eu preparei aqui, que a gente tem um quiz, que é um quadro dentro do nosso programa aqui e tal. E eu fiz um quiz todo voltado à tua carreira, né? Todas as perguntas você estava lá. Vai depender muito da sua memória, né? Que essa brincadeira, mas eu preparei mais para a gente contar a história do que foi de fato vivido, né? Então eu comecei aqui com o 7 de setembro, que você já falou, 93, que foi a sua estreia como profissional, né? Do time do Corinthians, jogo no Mineirão. Vai me corrigindo aí se eu for errando. Jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, o Corinthians ganha. O meu querido Tupanzinho, que me deu muita alegria em Sorocaba com o São Bento, foi o autor de um dos gols dessa partida aí. O Corinthians ganha do Cruzeiro. Que memória que você tem desse jogo, de vestiário, de preleção? Você, garoto, fala: porra, é hoje meu dia, com os caras mais experientes. O que você tem de memória? A memória que eu tenho, assim, é tranquilo, né? O pessoal cuidando, tentando justamente dar um pouquinho de tranquilidade para mim, né? Para que eu pudesse jogar, achando que eu fosse ficar nervoso, sentir o jogo e tal, e não tive problema nenhum, porque eu já estava um pouco acostumado, né, em relação a jogar com as pessoas mais velhas, porque no futsal eu já jogava praticamente na última categoria antes do principal, então eu já estava meio que tranquilo, né? A educação que os meus pais me deram também, acho que foi fundamental para que eu pudesse me segurar nesse sentido, né, em relação a não se empolgar com aquilo que estava acontecendo, até porque foi muito rápido, né? Eu treinei na terça-feira no profissional, no sábado eu estava estreando no Corinthians, então eu via, foi uma coisa rápida, então você já acaba não sentindo tanto, né? E depois, quando eu comecei a jogar, e as pessoas que estavam ao meu redor começaram tiveram o cuidado realmente de me dar a atenção devida para determinadas situações, e aí foi embora. No jogo, o que eu lembro foi isso, né? O pessoal muito preocupado, existia muito falatório, né, em relação à imprensa, do garoto que ia jogar e tal, mas eu só queria entrar ali, jogar e sair com a vitória, né? E graças a Deus aconteceu. Né?
Zé, eu lembro na época, né? Eu sou um pouco mais velho que você, mas já trabalhava no futebol, acompanhando tal, as reportagens. Você citou uma coisa agora que é a questão de família. Eu me lembro que tua mãe estava sempre ali do teu lado, tal, enfim, nas primeiras, sei lá, entrevistas, e todo mundo também querendo falar com a tua mãe, porque você era um garoto, exatamente isso. Mas esse período aí, de terça até sábado, porque eu fico imaginando você chegar na tua casa, por exemplo, né? E chegar, mãe, eu vou jogar sábado no time principal. Acho que deve ter sido uma grande festa na tua casa. Mas não foi, a festa foi antes, né? A festa foi na terça-feira quando eu fui treinar no profissional Isso. e após o treinamento o Mário Sérgio falou que eu iria, desculpa, não foi nem no treino, foi na segunda-feira nas categorias de base, e aí existem pessoas importantes que eu serei eternamente grato, que é o Márcio Araújo, que hoje é auxiliar do Fernando Diniz. É, ele, ele era o treinador do Júnior e foi ele que ele que me indicou para o Mário Sérgio, né? Ele poderia muito bem não ter feito isso, mas ele que me indicou e falou, olha, amanhã, na terça-feira, 5 jogadores irão treinar com um profissional e esses 5 jogadores serão inscritos, né, para o Campeonato Brasileiro, por favor, tragam a identidade. E eu nunca pensei que fosse eu, né, desses 5 jogadores, né? E nesse momento, durante o treino, ele falou comigo, e aí falou, ó, amanhã você vai treinar e tal. Eu fui treinar, e fui treinando, não. Quando acabou o treino, fui pro vestiário, tomei banho e tal. Antigo orelhão, né? Liguei a cobrar pra minha casa, falei com a minha mãe, falei, ó, mãe, eu vou treinar no profissional amanhã, tem que trazer a identidade que eu vou ser inscrito e tal, né? E quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha comprado uma garrafa de cidra, né? Na época era o que a gente podia comprar, né? E aí nós comemoramos esse pequeno passo, né, que era na nossa cabeça ser inscrito para um Campeonato Brasileiro de profissional, né? E aí, consequentemente, depois na terça teve o treino, na quarta já estava treinando na equipe titular, né? Porque treinei na terça, com 20 minutos ele me tirou, colocou no time titular. Acabou o treino, ele me comunicou, né? O seu Mário me comunicou, falou, ó, garoto, te cuida, 16 anos para mim já é homem, amanhã você vai treinar com a gente aqui. Aí na quarta-feira, quando eu fui treinar, ele já me deu a camisa titular, falou, ó, você vai fazer isso, 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 tal. Treinei. Na quinta eu treinei de novo no time como titular e acabou o treinamento e ele falou, ó, você vai jogar no sábado, tem algum problema? Você tá com nervoso? Tal? Eu falei, não, vambora. E aí joguei no sábado, né? Então a alegria maior foi na segunda-feira, só de pensar em ser inscrito no Campeonato Brasileiro no profissional, né? Muito legal, você citou o Márcio Araújo. O Márcio Araújo que foi revelado pelo São Paulo, jogou aqui no São Bento, na década de 80, foi muito bem aqui no São Bento. O Márcio Araújo que depois se tornou treinador, talvez ele volante, né, assim como você, talvez tinha um olho, né, diferente para você, talvez, e hoje está trabalhando aí com o Fernando Diniz no São Paulo, como auxiliar. Puta cara, Márcio Araújo, hein? Gente boa demais. Gente boa demais. Não assim, ficou muito tempo fora, né, do mundo do futebol porque ele não pertence a esse mundo, né? Existem determinadas coisas, determinados valores que você não compra, né? Você não consegue comprar, né? Então eu acho que agora ele voltou, ele entendeu, ele sabe mais maduro, né? Um pouco mais velho. E agora ele está de novo ao futebol, né? O futebol precisa de mais pessoas como ele. Sim, claro, não tenha dúvida. Bom, valendo aqui, o nosso quiz vale uma super parmegiana no melhor restaurante da cidade, chamado Bonaparma, e a gente vai construindo parmegiana aqui com as suas respostas. Seguinte, eu quero saber sobre esse jogo, memória, se você lembra. Quem apitou esse jogo? Tem alternativa se você quiser. Qual? Vamos lá. Sidraque Marinho, Renato Marcília ou Márcio Rezende? A minha estreia, eu acho que foi o Sidraque Marinho. Foi o Renato Marcília. O Marcília? Esse jogo no Mineirão foi Renato Marcília, sua estreia lá no 7 de setembro, a vitória do Corinthians. Leandro Silva e Tupanzinho foram na rede e foi ele que apitou o jogo. Você não está tão bem de memória assim, hein? Mas tá aqui. Vamos ver se a gente consegue comprar o tomate, pelo menos fazer o molho da parmegiana. Zé, 1995, grande final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, assim como está acontecendo agora, mas num momento muito diferente, momento de elencos, aí, minha opinião, avaliação técnica de elencos muito diferente do que a gente se vê hoje. Ontem, muitas críticas sobre a primeira partida da final, né? Um jogo tecnicamente sofrível ontem. Mas 95 foram 2 jogos bacanas, né? O primeiro jogo deu empate, né? E o segundo jogo na prorrogação deu o Corinthians. Você lembra aí dessa conquista?
Não, foi legal, né? Foi legal porque nós quebramos um pouco a hegemonia do. Quebramos um pouco não, né? Quebramos a hegemonia do Hegemonia. Palmeiras, que vinha conquistando, né? Porque eles conquistaram o Campeonato Paulista em 93, Brasileiro em 93, o Paulista em 94, o Brasileiro de 94, né? E aí a gente, em 95, nós conseguimos dar um break nisso, né? E aí foi bem legal porque essa geração, né? Esse time precisava mostrar, né? Que tinha essas condições de jogar, né? O Palmeiras era um time muito forte, tinha um apoio ainda se não me engano, da Parmalat, né? Tinha a Parmalat 95. No nosso time, nós tínhamos 6 jogadores formados nas categorias de base do Corinthians, né? Posso Então, tentar acho que aqui? ele sabe. Ronaldo, Pode ir. Ronaldo, André Santos, Silvinho, Zé Elias, Viola e Marques. Então. E nós tínhamos 6 jogadores, né? Então, isso muda um pouco, né? A forma de jogar. Você tem você cresce convivendo com esse clássico, né? Então, você sabe que você tem que dar algo a mais, né? E especialmente em final, você sabe que nós sabíamos que tinha que ser daquela vez, né? Porque acho que era o time que conseguiu jogar de igual para igual contra o Palmeiras, que tinha um timaço, né? O time do Palmeiras era muito forte, bem melhor do que o nosso tecnicamente, mas nós conseguimos superá-los, né? E eu lembro do gol do Elivelto no final, né? Opa, quem que não lembra, né? O gol do Livelto na Aquele gol do prorrogação. Elivelto que foi, na prorrogação, que foi um golaço, né? Chutaço, né, do Livelto. E o Corinthians foi campeão. Zé, a segunda pergunta é a seguinte. Corinthians campeão. Você sabe quantos títulos paulistas o Corinthians tem hoje, né? Estamos em 2020. O Corinthians tem Não, 30 títulos. 30 títulos. sim. Caminhando para o 31º. Aí, sábado, a gente vai resolver isso. Mas a pergunta é o seguinte, Zé. 95 foi o título de número 20, 21 ou 22? Putz. Dá Aí você me... dá uma bica. Eu vou ter que chutar, né? Eu acho que foi 22, né? Pô, Zé, não consegui comprar seu tomate ainda, foi 21. Foi o 21º título do Corinthians em 1995. Ainda 95, o Corinthians também conseguiu um outro título importantíssimo, né? O primeiro, né? Que foi a Copa do Brasil, né? Copa A do primeira Brasil. Copa do Brasil pro Corinthians, né? Exatamente. Copa do Brasil, 2 jogos contra o Grêmio, 2 vitórias, ganhou em São Paulo, ganhou no Sul, em São Paulo com o gol do Marcelinho. Preparação para esse jogo, essa final, um título inédito, enfim. Conta pra gente aí, bastidor disso. Não, a preparação foi bem legal, né? Porque no primeiro jogo nós conseguimos a vitória. Foi um jogo muito difícil, né? O time do Felipão sempre muito aguerrido. Tinha Paulo Nunes, tinha Jardel. Eram 2 jogadores que faziam a diferença ali naquele momento no futebol brasileiro. Tinham Carlos Miguel, Luiz Carlos Goiano, Que massa. Dinho ali no meio. Era um time muito forte. Tinha o Arce na lateral direita, o Roger Machado, que hoje é treinador na lateral esquerda. O time que no ano E seguinte, o time que no ano ganhou a seguinte foi campeão Libertadores, né? brasileiro e foi campeão brasileiro também. Em 95 eles ganharam a Libertadores e depois ganharam o Campeonato Brasileiro, né? Então era difícil de jogar contra esse time. E lá no Sul, particularmente, o Felipão criava um ambiente de guerra, né? Então eu lembro muito bem que era a rotina, né? O Toninho Camarão levava a equipe para aquecer no campo, né? Para sentir como é que estava o jogo e tal. E quando nós fomos sair para aquecer, os seguranças não deixaram, né? Nós saímos. E aí chegou a cavalaria pesada, né? Bernardo, Ronaldo, Célio Silva, aí passaram, atropelaram lá os seguranças e nós fomos aquecer dentro de campo. E depois o jogo foi uma guerra, né? Todo mundo querendo pegar o Marcelinho. O Marcelinho naquela época era um dos jogadores mais odiados, né, que tinha no futebol brasileiro. Mas ele conseguiu decidir o jogo a nosso favor e nós conseguimos segurar lá atrás, né? Grande fase do Marcelinho, 95, foi o autor do gol. E eu me lembro que naquele momento, claro, o Corinthians também tinha um bom time, mas o Grêmio era o favorito, né? Só que o Corinthians ganhou os 2 jogos. O Grêmio era favorito acho que especialmente por decidir em casa, né? Porque ele tinha essa tradição já, esse time era um time que era muito chato, era muito difícil realmente de bater o Grêmio em casa, né? Então tinha vamos dizer assim, tinha esse rótulo, né? Mas isso acho que foi legal e foi fundamental para que a gente pudesse realmente mostrar que muitas vezes se ganha em campo, né? E não fora, né? Zé, pra gente tentar comprar o tomate da parmegiana, porque o mignon tá difícil, Zé. Sua memória, vamos testar a sua memória. O Corinthians foi campeão, bacana, só que para ser campeão ele teve que ir Copa do Brasil fase a fase. Eu quero saber aqui quem o Corinthians eliminou na segunda fase.
Memória, segunda fase, 3 times aqui. Rio Branco do Acre, o Paraná Clube ou o Gama? Paraná, foi o Paraná Clube. Foi o Rio Branco do Acre. O Paraná foi na terceira Rio fase. Branco? Ah. Rio Branco, depois foi o Paraná, depois do Paraná foi o Vasco, e aí o Corinthians chegou na final com o Grêmio. Eu lembro do Rio Branco, mas eu não lembrava. Não, acho que foi 1-1, vê aí, se você tiver os resultados, acho que foi 1-1 o jogo, não foi? Contra o Rio Branco. Foi 1-1, eu sei porque eu sofri a falta do gol do Corinthians, né? Nós estávamos perdendo 1-0 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo teve um empate e eu que sofri uma falta. Bacana, tá aí, exatamente isso. Foi o segundo adversário do Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil, 95 até ali, título inédito do Corinthians. Zé, aí a gente vai viajar no tempo e a gente vai para 2004. 2004 você levantou outro caneco. Você também levantou bastante caneco. Você conquistou vários títulos aí durante a carreira. Alguns. 2004 foi o campeão brasileiro com o Santos, também ali, você trabalhando com o Vanderlei Luxemburgo, e sobre o Santos foram 43 jogos, e olha que você marcou um golzinho. Você lembra com quem você marcou esse golzinho aqui? 2004? Sim. Ou 2005? Ah, 2005. Eu cheguei no Santos em 2004. O gol foi o Campeonato Brasileiro foi em 2004, o gol foi em 5. Foi contra o Paysandu. O gol eu lembro, Paysandu na despedida do Robinho. É isso aí. Foi o último jogo do Robinho. E o Santos perdeu esse jogo, né? Não, ganhamos, 3-2. 3-2. Tá, a memória tá boa, 3-2. É isso aí, vitória do Santos com o gol do Zé Elias. Peguei esse rápido histórico aqui para falar da sua passagem pelo Santos. Queria que você falasse também sobre o Santos, sobre esse campeonato brasileiro importante também que o Santos ganhou na época, que foi a segunda edição na época, né, dos pontos corridos. 2013 o Cruzeiro foi avassalador e o Cruzeiro com o próprio Vanderlei, aí 2004 no Santos. Para mim foi um campeonato, foi um retorno ao Brasil muito legal, né? Eu vim acho que de 8 ou 9 anos, acho que foram 8 anos acho que de Europa, e eu voltando ao Brasil, ninguém sabia, mas eu tinha operado, né, recentemente de pubalgia, tinha feito apenas um jogo, então quando eu voltei praticamente parado, né? Eu fiquei 5 meses parado e aí quando eu voltei para o Santos, eu assinei o contrato dia 13 de agosto, né? Eu lembro que eu estava com o Vanderlei, assinei o contrato e depois eu comecei a treinar, tava gordinho, tava acima do peso, até perder o peso, até voltar ao meu condicionamento normal, né? Condicionamento físico e também o tático, técnico, né? Que tem para jogar. Eu praticamente fiquei no banco porque o time estava completo, o time estava acertadinho e era difícil de entrar, né, nessa equipe, né? O meio-campo tinha Fabinho, Preto Casagrande e Ricardinho, né? Eu joguei alguns jogos, mas essa era a equipe base. E depois, em 2005, alguns jogadores saíram, eu já tinha me recondicionado, né? Já tinha voltado a pegar o ritmo de jogo do futebol brasileiro e consegui jogar um pouco mais. Mas aí no finalzinho já estava começando a apresentar alguns problemas físicos e não consegui dar sequência ali nos jogos que vinha fazendo no Santos. Mas para mim foi uma experiência sensacional. Eu tenho um carinho enorme pelo Santos, tenho um carinho enorme pela cidade de Santos. É uma cidade fantástica, todos me acolheram muito bem ali. E para mim foi a cada dia que eu entrava na Vila Belmiro para jogar era um momento especial, porque ali passaram os grandes jogadores do futebol brasileiro, jogadores que fizeram história e construíram, né, o que nós somos dentro do cenário mundial do futebol. Né? Zé, sobre isso, mais ou menos, queria que você falasse. O templo do futebol brasileiro, Vila Belmiro, com tudo que o Santos conquistou, enfim, geração Pelé, aquela coisa toda. Essa coisa de vestiário, tem um pouco disso? O vestiário do Santos é mágico, o vestiário do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, sei lá. Tem um pouco essa mística ou isso aí hoje em dia também nem rola muito? Não, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia os caras têm os contratos longos, valores absurdos, então os caras não ligam muito para isso ou não têm a noção exata do que é, né? Você jogar no São Paulo, no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, quer dizer, a história de todos aqueles que passaram para transformar o clube, né? Para fazer a história do clube, vamos dizer assim. Então é diferente, hoje você não tem mais isso, né? Eu não acredito que tenha algum jogador que entre ali e fale, meu Deus do céu, tô me trocando ao lado de onde trocava Pelé, entendeu? Então
Pode até ter, não posso generalizar, né? Seria injusto da minha parte, mas não com a devida atenção atenção e respeito e valor que você deve dar, né? E assim sucessivamente nos outros clubes, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Palmeiras, porque todos têm personagens históricos importantes dentro da sua história, dentro dos títulos, né? Agora, o que você acredita, Zé, por exemplo, essa mudança de comportamento? Claro que a sociedade muda, o mundo muda, mas eu acho que o futebol, que a gente convive um pouco mais, mudou muito, né? Porque, porque profissionalizou demais, já era mais romântico, isso, aquilo. Mas hoje a identidade é diferente, parece que o jogador ele tá lá na categoria de base de um dos grandes nossos, mas ele está pensando já em ir para a Europa, parece que é isso que passa, né? E você, por exemplo, você foi jogar no Corinthians e queria jogar no Corinthians com toda certeza, você nem pensava em jogar na Europa. Não, mas é assim, né? O mundo, por conta da globalização das informações, a facilidade que nós temos hoje de assistir todos os campeonatos do mundo, né? Se você tiver internet, você assiste. Se você tiver uma internet boa, vamos dizer assim, você consegue assistir campeonato da China, do Sudão, de todo quanto é lugar, né? O acesso às informações através do celular hoje está muito mais fácil, então você não fica preso ao Brasil, às informações do Brasil. O cara que tem a curiosidade, tem o desejo de conhecer mais coisas, hoje ele pode pegar o celular e ler um livro, ler o jornal dos Estados Unidos, jornal da Itália. Então isso, vamos dizer assim, abriu os olhos do mundo para nós aqui, né? O que eu vejo é que o Brasil não está preparado para esse tipo de situação, né? Eu acho que o Brasil ainda tem dificuldades para conter esse tipo de coisa. Eu acho que os jovens, nas categorias de base, existe um mercado negro, né, absurdo, porque hoje em dia você tem jogadores com 12 anos de idade que tem representantes, né, tem um staff todo para poder atendê-los, senão tem que ter a chuteira com um símbolozinho verde, com escrito em rosa, com escrito azul, se não for assim ele não joga. Então há um mercado muito grande, né, em relação a isso nas categorias de base, e é onde é o erro, né, acontece o erro, porque nós temos que ter uma formação melhor, né? Primeiro nós temos que formar o homem e depois o atleta. E eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade em formar o homem, nós estamos formando o atleta para ter lucro lá na frente. E aí isso talvez possa justificar um dos muitos problemas que nós temos no futebol brasileiro. Zé, a quarta pergunta é a seguinte, é sobre o Santos. Eu quero saber o seguinte, você estreou com a camisa do Santos num jogo contra quem? Contra o Paraná, velho. E o jogo foi 2-1. Esse jogo vocês perderam. Vocês perderam. Mas foi sua estreia no Santos. Memória. O Santos perdeu por 2-1. Eu quero saber quem fez o golzinho do Santos nesse jogo. Tem alternativa. Não. Dá alternativa. O William Batoré, Basílio ou Marcinho? Eu acho que foi o Marcinho. O Marcinho. Conseguimos comprar o tomate mussarela agora. Eu acho que foi o Marcinho. Esse Marcinho aqui é aquele Marcinho de São Caetano, mas que jogou no Palmeiras? Não. Não. Marcinho é o que veio do time de Maceió, acho que do CRB. Eu não lembro a origem dele, mas ele não é esse Marcinho de São Caetano, não. Mas esse Marcinho, se não fugiu memória, jogou no Santos também, não jogou? Você não lembra? Não, que eu lembre, não. Não jogou São Caetano? Eu acho que não. Não jogou. Então eu fiz aqui uma leve confusão, mas até achei que era esse Marcinho. Último questionamento, a gente vai viajar para 1996. Você lembra onde você estava em 1996, de julho a agosto? Olimpíada. Jogos Olímpicos, o Brasil perdeu. Tinha um timaço do Brasil. Eu olhei os caras que foram para essa Olimpíada, a convocação da seleção. Cara, nossa, qualquer um desses caras jogaria em qualquer time do mundo como titular hoje, velho. Não tem como não jogar. E aí a pergunta é essa. Eu até hoje andei olhando algumas manchetes de alguns jornais da época e peguei até uma aqui, ó. Em vexame histórico, Nigéria elimina o Brasil no futebol de Olimpíada de Atlanta. É para tanto? Foi realmente um grande vexame? Você não entende assim? Não, eu acho que foi um vexame por aquilo que nós jogamos, né? Porque no primeiro tempo era para ter feito o placar assim, 5-1, 6-1, né? E nós não fizemos. Até 33 do segundo tempo. Então realmente estava muito fácil, né? E aí, no primeiro tempo, no segundo tempo eles tentaram, nós estávamos bem ali. Depois eles fizeram a tática suicida, né? O treinador da Nigéria tirou todo mundo, deixou apenas um zagueiro e colocou um monte de atacante lá no meio. E aí ficou difícil, né? A gente não conseguiu segurar no finalzinho, eles empataram no finalzinho.
e depois fizeram o Golden Goal, né? Mas foi um vexame, sim, por aquilo que foi o jogo, por aquilo que nós poderíamos ter feito, foi um vexame. Foi um vexame. Como é que foi o vestiário desse jogo depois? Foi O frustrante? Assim, pessoal? vestiário foi um vestiário frustrante, né? Tá todo mundo chateado, né? Porque sabia da expectativa que o Brasil tinha, né? Que o país tinha sobre nós, até porque naquela época nós tínhamos uma equipe muito forte. Você tem a lista aí, você tem o time titular, você sabe disso. E realmente o vestiário ficou o clima de velório, né? Eu imagino, e realmente foi uma grande frustração, porque ali era a busca pelo ouro olímpico, o primeiro ouro que veio só em 2016, mas lá em 96, que a gente está falando aí de 20 anos para conquistar o ouro, que estava muito próximo ali, era uma semifinal, é verdade, mas pelo futebol e pelos caras que estavam naquela seleção, ninguém imaginava que o Sim. resultado não seria o ouro, né? Então realmente foi uma grande frustração. Sobre a pergunta da Olimpíada, nós tivemos dois artilheiros nesta Olimpíada. Um brasileiro, foi o Bebeto, e o outro foi o Hernan Crespo, da Argentina. O vice-artilheiro da Olimpíada foi o Ronaldo, só para você ter uma ideia. A pergunta é o seguinte: os caras que foram artilheiros desta Olimpíada foram artilheiros com quantos gols? Nossa, o Bebeto fez muitos gols no último jogo contra Portugal. Vou te ajudar: 4, 5 ou 6? Eu acho que foram com 6 gols. 6 gols. 6 gols, o Bebeto É. fez 6, o Crespo fez 6 e o Ronaldo fez 5 gols aí nesta campanha, né, dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Zé, sobre seleção, você acha que você podia ter ido um pouco mais longe? Eu acho que eu poderia ter disputado a Copa do Mundo, né, de 98, né? Mas não fui. Mas Teve um assim, jogo. sem cornetar, não vou cornetar até porque o cara é meu amigo, não Sim. vou cornetar, é meu amigo. Mas o Zagallo preferiu o Doriva, né? Sim, mas acho que faz parte, né? Claro. Você, todo momento no futebol você é escolhido, né? Ou você fica ou você sai. Eu acho que isso faz parte, ainda mais quando você tem um ambiente de muita competitividade, como é o caso da seleção brasileira, né? Eu acho que é normal. Na época ele achou que o Doriva era o jogador que ele precisaria para determinado tipo de jogo, e não tem nenhum problema, né? No momento você fica um pouco chateado, não entende e tal, mas acho que com o passar dos anos a cabeça vai mudando, vai ficando mais velho, tem um maior entendimento, né? E depois você se acerta, né, com isso. Mas eu acho que foram os dois jogos, né? Eu joguei contra o Marrocos e contra a Argentina. Nós ganhamos contra o Marrocos, mas não fizemos um bom jogo. E contra a Argentina, um jogo ruim, péssimo, né? Nós não jogávamos as eliminatórias, então nós chegamos, já não estou falando, não estou querendo me desculpar, mas Sim. nós jogamos no sábado, acho que na Inter, nós chegamos acho que na segunda-feira, aí nós treinamos terça, quarta e jogamos na quinta, né? E a Argentina vinha disputando umas eliminatórias, já tinha o time praticamente feito, entrosado, e aí nós tomamos um vareio. Não foi só o 1-0, não. Nós jogamos muito mal, né? Ninguém se conhecia, né? Nós só tínhamos jogado contra um com o outro. Eu tinha jogado contra o César Sampaio, e o meio-campo era eu e o César, né? Então a gente não conhecia nada um do outro em termos de passe, movimentação. Era bem, bem complicado, né? Esse jogo foi bem complicado. E aí depois, jogando mal, não tem jeito de ficar de fora, porque naquela época tinham ótimos jogadores em todas as posições. Não tenha dúvida, mas você é um cara que tem a sua história no futebol, você realmente representou com muita dignidade, estava falando no início, né? A sua identidade com o torcedor corintiano, né? Os caras não esquecem de você está sempre lembrado, e a forma como você jogava, né? Sua disposição, você é a cara do Corinthians, né? Você tem isso com você, né? Eu acho que ele criou essa ligação, né? Primeiro pela história de eu entrar no Corinthians com 6 anos de idade, né? A ligação, praticamente o Corinthians foi minha casa, né? Dos 6 até os 19 anos eu frequentei o Corinthians, dos 12 em diante, quase todos os dias. Então eu conhecia cada árvore que tinha ali, cada buraco ali na rua para chegar próximo ao vestiário, ao estádio, né? Então essa ligação já começou por ali, né? E depois eu acho que a forma como eu jogava, né, acabou criando também essa ligação do campo com a torcida, né? A torcida, acho que olhava ali quando eu jogava e falava, pô, esse cara representa a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, né? Que a torcida do Corinthians sempre foi uma torcida fantástica, mas de muita garra,
muita vibração, né? E eu tentava fazer isso para tentar retribuir tudo aquilo que nós recebíamos no campo. Muito legal. E o fato de eu não aceitar perder, né? Então acho que isso eu não gostava de perder, então corria até o último, né? Você era muita raça, né? O sinônimo de raça era o Zé Elias, e você tinha também. Você era técnico, né? O pessoal brinca muito, você dava muita porrada, carrinho, mas você era um cara técnico. Você tinha bom passe, boa. Eu fiquei marcado no Campeonato Paulista de 94, né? Que ali de fato realmente eu abusei dos cartões, né? Mas muitas pessoas acham que são cartões por violência, né? E não foram, né? Foram cartões, alguns, não vou dizer a grande maioria, mas muitos por reclamação, né? Eu reclamava demais, brigava demais com o árbitro e aí acabava tomando cartão amarelo. Mas vou fazer um quiz para você também, vamos ver, não vale olhar. Quantas expulsões eu tive na carreira? Eu vou chutar, uma. Não, 6. 6, Foram 16 anos de profissional, eu tive 6 expulsões. Então, na minha posição é muito pouco, né? Por quem eu marcava, né? Porque hoje não é esse meia que toca a bola e sai correndo, né? Eu jogava contra Rivaldo, Zidane, contra Boban, Baggio, Marco Antônio Boiadeiro, Djalminha, Marcelinho Carioca, Valber, Raí. Então, era um pouco mais complicado, vamos dizer assim, para o volante da minha época, né? A gente jogava normalmente com os melhores jogadores das equipes adversárias, o volante que era o responsável pela marcação, né? Não tenha dúvida, dá uma saudade, né, cara? Acho que você, hoje, trabalhando na imprensa, enfim, que você que assiste todos os jogos, você esteve lá dentro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Você iniciou lá com o Oscar na Rádio Globo, enfim, trabalhou com o Morcegão, com toda aquela galera bacana, agora está na ESPN. Como é que você consegue trazer para o comentarista hoje, para o cara de imprensa, aquilo que você viveu, né? Porque o jornalista ele não viveu, ele comenta, ele estuda, tal, mas ele não viveu a adrenalina de ser um jogador de futebol, tal. Como é que você faz essa composição e mais? Como é que foi esse convite do Oscar? Você falou, vem cá, Zé, você vai comentar comigo. Não foi bem um convite, né? Eu parei de jogar em 2009, né? Desde 2006. 2006 eu fiz a minha primeira. Mandar um abraço pro Visólia. Meu grande amigo e irmão Visólia, o Marcos Visólia, volante, hoje faz parte da comissão permanente do São Paulo, né, no profissional, está nos assistindo, uma pessoa sensacional, vamos dizer assim, é um irmão que eu ganhei de Deus, não tem meu sangue, mas tem meu coração, né, um cara sensacional. Que fez parte dos Menudos, né, o time dos Menudos, do Cili Visólia. Ele era o Menudo com cachinho, né, ele tinha um cabelinho cacheado e tal, né, mas... Beijão, Visoli, pô, manda um abração pra Sandra e pra Maria Clara, né? Eu até perdi o que nós estávamos falando mesmo. Pô, a gente tava falando sobre o convite, que não foi bem um convite e tal, pra ir pra... não, então, o que aconteceu? Em 2006, né, eu tive a primeira pausa na minha carreira, né? Eu fiquei, acho que 6 meses parado, e aí eu comecei a pensar o que eu iria fazer, né? Será que eu vou jogar, vou continuar jogando, vou ser treinador, auxiliar e tal... E eu, particularmente, não consegui. Não que eu não consigo, eu não posso dizer que dessa água nunca beberei, né? Porque na vida tudo pode acontecer, né? A verdade nem sempre ela é absoluta, né? Então aí eu peguei e comecei a analisar o que eu queria fazer e falei, poxa, eu vou ser comentarista, eu gosto, né? Assisto o jogo, eu não preciso correr atrás de ninguém, não precisa tomar remédio depois do jogo. Mais fácil. Mais fácil, né? Entre aspas, né? E aí em 2006 eu trabalhei na Rádio Record, na equipe do Morsa, né, eu trabalhei como comentarista na Copa do Mundo e depois eu recebi uma oferta para voltar a jogar, que foi para Chipre, né, eu voltei a jogar e nesse período eu já comecei a fazer os meus contatos com o pessoal da Rádio Globo, né, na época eu trabalhava com o Valmir, que ele fazia parte da assessoria, que é de imprensa e tal, e comecei a conversar, poxa, eu quero jogar, quero trabalhar como comentarista e tal, e as pessoas ficaram sabendo e foram me convidando, e eu fui, né, eu joguei em 2006, voltei em 2007, o pessoal da Rádio Globo sabia, né, que veio o Estamilo e tal, que era o chefe na época, e aí eu comecei a participar dos programas da Rádio Globo, e depois dos jogos, né, das transmissões, e nesse meio tempo também eu recebi de novo uma oferta para jogar. Aí eu fui jogar na Áustria, meu último ano,
E aí, quando faltavam 3 meses para acabar o ano, né, no futebol, o diretor veio e falou para mim, ó, não vai dar, nós não vamos renovar com você e tal. E foi aí que eu comecei, aí eu liguei pro Stamilo, né, o Leonardo Stamilo, e falei, ó, Stamilo, eu vou parar de jogar, definitivamente já não aguento mais jogar, e quando eu voltar eu quero trabalhar aí na ESPN, né? Na ESPN não, eu quero trabalhar aí na Rádio Globo, se as portas, se tiver a possibilidade e tal. Ele falou, não, pode vir que você vai trabalhar com a gente aqui. E aí quando já voltei empregado, né? Então eu já voltei praticamente trabalhando com o Oscar, já tinha tido uma primeira passagem com o Pascoal, com o Paulo Júlio Cleman, que infelizmente nos deixou também no acidente da Chapecoense. E assim foi, né? E o que eu faço, eu graças a Deus, eu tive uma escola, para mim a melhor escola que um profissional de jornalismo pode ter, que é a rádio, né? E o Oscar Ulisses eu tinha vários professores lá, né? Oscar Ulisses, Pascoal, o PJ, né? Que era um cara sensacional, de poucas palavras, mas um cara de um coração enorme. Depois aprendia com os repórteres, né? Tinha o Maestro Mocegão, o Prates, o Gustavo Zupac, o Fabiano Fará, toda essa equipe, né? Porque você aprende, né? Você tem que aprender, né? Eu não sou diferente de ninguém, então eu consegui absorver coisas do mais novo até o mais velho, e o Oscar sempre foi muito, muito generoso comigo, né? Então ele falava, ó, Zé, é o seguinte, comentarista na rádio entra 3 vezes por tempo, então é 15, 30 e 45. Eu falei, tá bom, né? Então ele falou, então quando você entrar, você tem que entrar a 1000, porque senão quebra a transmissão, tem que falar curto, falar pouco, né? Ele falava assim, né? Curtinho e tal. Então isso foi me ajudando, né, a moldar a minha forma de comentar, e depois aí na televisão é um pouco mais fácil em relação a isso, né? Você tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque a tua cara, né, a voz ganha cara, né, ganha rosto, e consequentemente a responsabilidade pelo poder de alcance da televisão, ela é maior, né? E aí eu procuro o que eu via no jogo, o que eu assistia e o que eu vivenciava nos vestiários, eu procuro trazer para as situações de hoje, né? Como pensa um jogador, como reage o treinador, nesse tipo de situação, para fazer as minhas análises e tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo como realmente de fato pensa um jogador e o ambiente que ele vive. Zé, na semana passada a gente sofreu um baque, né? A gente sofreu uma porrada daquelas que a gente perde o rumo, né? Que foi a passagem do Rodrigo. O Rodrigo, eu trabalhei com o Rodrigo na Gazeta lá atrás, há um bom tempo. Não tinha mais a convivência com ele hoje, de sentar no bar, tomar uma cerveja, mas chegamos até a trocar algumas mensagens. Mas enfim. E eu vi uma postagem sua, cara, que é sensacional, né? Sobre a história da guitarra. Eu queria que você falasse sobre a história da guitarra e esse sentimento, porque, na minha opinião agora, eu particularmente, talvez o Resenha tenha sido, nos últimos tempos, a grande novidade da televisão, do rádio esportivo, que é a boleirada toda contando história, rindo, falando, você com um puto imitador, você imitando os caras, é sensacional. Enfim, então o Resenha é algo, porra, bicho, Pierral faz muito bem hoje, não tenho a menor dúvida, mas a primeira temporada, né, com o Rodrigo e com o Sorin, você, enfim, foi sensacional. Mas fala dessa história da guitarra com o Rodrigo. Não, a guitarra é o seguinte, né? Eu sempre sonhei, né, em tocar guitarra, né? E eu nunca tive dom, né? Uma coisa é você tocar o violão, que é muito mais fácil, você pega os acordes e toca, né? E depois, mandar um abraço pro pessoal de Guarulhos aí, o César, tem também o Marcelo que está nos assistindo aí. O Marcelo estudou no Brotero, né, na mesma escola que eu lá em Guarulhos. Legal. Então um abração a todos. Então eu sempre sonhei, né, em tocar guitarra e tal, né, mas eu não tinha jeito, né, o violão eu até consigo olhar ali nos livrinhos e tocar e tal. E o Rodrigo, né, eu falei pro Rodrigo, já tô com 40 anos, não dá mais, já tô velho, o dedo já tá duro, já não vou conseguir mais tocar guitarra e tal, eu tenho uma guitarra parada lá, por favor, se você conhecer alguém que queira comprar aí uma guitarra e tal. E aí ele falou assim, não, vamos almoçar, né? Aí eu fui almoçar, levei a guitarra para ele ver, ele falou assim, não, traz a guitarra, vou ver aqui e tal. E aí ele, depois assim, no meio do almoço, ele falou assim, eu vou comprar sua guitarra. Eu falei, não, beleza, tá bom. Ele falou, mas com uma condição, né? Eu falei, qual? Eu falei assim, que você arrume um professor para que a gente possa tocar juntos, né?
Eu falei, não, beleza. Eu falei, pô, mas eu tô vendendo a guitarra, você tá mandando arrumar professor? Ele falou, não, porque se você gosta, você tem que ir até o final. Aprende, pô, não precisa ser profissional, né, como o Adrian Smith do Iron Maiden, né, que é o que eu gosto, a minha banda preferida, né? Ele falou, mas você pode brincar um pouquinho e tal. Então eu só compro se for assim. E aí ele comprou, né, comprou a guitarra, e aí depois eu arrumei o professor, tal, tenho aula até hoje, pra tentar tocar com ele lá, né, mano? Tentar tocar com ele na época, né? Mas um dia, quando eu reencontrar lá no céu, lá, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma música junto lá. Mas ele era um cara sensacional, ele era um cara que fazia o elo do bem contra o mal, né? Porque existe muita rivalidade, existe muito falatório no meio da imprensa, de uma forma geral, né, na vida, né? Você tem esse tipo de competição que acho que faz parte. Mas ele era o cara que, por onde chegava, trazia felicidade, trazia bondade, trazia um coração gigantesco e uma simplicidade, né, sensacional. Transitava em várias tribos, né? O cara, eu costumo Sim. dizer que o Rodrigo, eu acho que é dos caras que eu conheço, o cara que mais tem amigo. Ele tem amigo em todo lugar, né? E tratava as pessoas da mesma forma, independente de qualquer situação. Sempre foi assim, Sim. um cara fora da curva. Realmente não dá para entender determinadas coisas, mas enfim. Zé, para a gente estar caminhando para o final aqui, agora só brincadeira aqui, para a gente brincar um pouquinho. Primeira brincadeira é o seguinte, monta aí o Corinthians de todos os tempos, né? Ixi, Corinthians de todos os tempos? Antes de montar, Você me pegou. Tem um rapaz que passou aqui perguntando do Eduardo Amorim, que era o técnico de 95. Cadê o Eduardo Amorim? Então, o seu Eduardo Amorim, eu não sei. O seu Eduardo Amorim, ele passou um bom tempo na Grécia, né? Ele trabalhou muito tempo no time de Kalamata. Depois ele voltou para o Brasil, mas acho que ele está em Belo Horizonte, né? Ele está lá já há um tempão já e está vivendo lá. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei o que ele está fazendo hoje. Eu sei que ele está em Belo Horizonte. Eduardo Amorim, que jogou muito com a camisa do Cruzeiro, jogou no time campeão do Corinthians na época da democracia e depois foi técnico do Corinthians. Agora, time do Corinthians de todos os tempos... Vamos brincar, vai, vamos aí. Poxa, o Corinthians de todos os tempos é difícil, hein? Eu seria injusto, não vou conseguir fazer assim de bate-pronto. Se eu te perguntar, você vai? De bate-pronto é difícil. Não, vai perguntando e eu te falo, mas... Ronaldo Castro ou Gilmar do Santos Neves, lá pra trás. Eu não vi o Gilmar jogar, então... pode jogar a camisa pra cima, qualquer um que pegar tá bom. Mas tem muitos caras que vestiram essa camisa que jogaram demais. É difícil. Tem muito jogador, tem uma história gigantesca. Quando a gente observa algumas enquetes que são feitas, o pessoal fala, não, Marcelinho, não, é o Sócrates, não, é o Rivelino, não, é o Neto, não, é o Casagrande, não, é o Vladimir. Porra, bicho, é muita gente, né? Muita gente que jogou e fez história. Só mandar um abraço, tá aqui, ó, eu tô vendo aqui, peço desculpas, é o Tuca Veiga, que é um parceiro nosso da ESPN, que trabalha com a gente. Legal. O Tuca, não sei se vocês sabem aquela música, a famosa música da Gaviões, né? Aqui tem um bando de loucos e tal. Louco, foi ele que inventou, foi ele que criou, né? Então, Tuca, beijão, dá um beijão na família. É um prazer estar falando com você por aqui, né? Porque a gente nos falávamos bastante na ESPN, né? Mas vamos voltar para, como é que fala? Para a seleção? Lateral direito, aí você que manda, né? Zé Maria, que mais? Putz, Zé Maria foi muito bem no Corinthians. O Edson Bobrão também, que jogou na seleção, jogou na Ponte, né? Tem o Edson Bobrão, tem o Giba, né, que infelizmente nos deixou também. O Giba é parceiro, trabalhou aqui com a gente, um cara sensacional também. Que também nos deixou, né? Tem muita história, né? Tem muitos jogadores bons. Uma pausa rapidinha aqui na lateral. Você acha que o pessoal está pegando muito no pé do Fagner com relação à violência, que ele é muito violento e tal, ou estão exagerando? Não, eu acho que ele dá motivo para isso, né? Ele dá motivo. Para mim, ele é um dos melhores jogadores na posição no Brasil. Eu acho que ele é um bom lateral. Para mim, ele é muito bom jogador. O problema é que a linha é muito tênue, né? Entre você chegar forte e você ser maldoso, né? Então, quando você vai muito forte, você não tem o freio, você não consegue segurar um pouco, a entrada realmente passa do limite da lealdade, aí acaba machucando. Mas são lances difíceis às vezes de você controlar, porque você está na adrenalina do jogo ali, e você pensa em jogar, como é que fala? Em se proteger muitas vezes, aí acaba se protegendo até demais, né? Mas eu acho o Fábio um bom jogador. Na zaga, eu começo com o Gamarra, porque o Gamarra jogava demais. Quem que você lembra aí? Sim.
Não, tem o Célio Silva também, né? O Silva, o próprio Gabá, Henrique Célio que Silva, jogou. tem o Henricão também, né? Que jogou. Vestiu a camisa do Corinthians num outro momento, mas é um cara que tem muita história, que foi o Hugo de Leon, que jogou no Corinthians também, né? Zagueiro. Sim. Tem o Hugo de Leão, tem o Dunga, tem o Márcio, tem vários jogadores, né, nas posições, né? Só na sua ali, a gente lembra do Márcio, lembra do próprio Wilson Mano, que tem história também com a camisa do Corinthians. Pra mim, o Mano foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, né? O Wilson Mano, você falava pra ele, joga de lateral, ele jogava Sim. bem. Exato. Joga de zagueiro, ele jogava bem. Joga de volante, ele jogava bem. Né? Então, assim, pra mim foi um fenômeno, né? Sim, e aí o meio-campo campeão do mundo, né? Vampeta, Marcelinho Rincon, Ricardinho também marcou muito ali. Que naquele momento, Sim. realmente, os caras estavam voando. E aí você tem Marcelinho na frente para jogar com o Casagrande, tem o Viola, que tem uma história bacana no Corinthians também. Então tem muita gente, né? Sim. E tem você também, que pode jogar nesse time com toda certeza também ali na meiuca desse time. Time bom, né? Seria um time bom. Time sensacional. Zé, para fechar, a brincadeira que eu faço com todo mundo aqui, a gente vai começar uma pelada. Nossa pelada aqui. Então, e a gente vai fazer o nosso par o ímpar, certo? Claro que você ganha o par o ímpar, e esse par o ímpar, tirando o Pelé, começa com quem? Só nosso, vamos fazer só de brasileiro. Brasileiro? A pelada, você ganhou o par o ímpar, você olha, vai escolher quem? Pra jogar hoje? Não sei, poxa. Não, na história. Você vai me dando... Vai me dando os nomes, porque na história você tem vários, né? Então, aí eu não sei da onde, né? Por isso que eu tô falando, para o ímpar aqui. Goleiro? Não, pode ser, não precisa ser goleiro. Vamos começar a montar o time. Não sei, centroavante? Puxa, tem tanto jogador bom, meu. Vou te ajudar, vai. Difícil. Eu ganhei primeiro, eu vou começar. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo. Fenômeno. Sim. Aí sobrou o Romário para mim. Sim. Então já tem um meia e 2 atacantes. E por aí vai. Mas é uma brincadeira que eu Dunga faço, como volante, Mauro Silva, tem ótimos jogadores. Aí você volta lá para 82, Falcão, Cerezo. Quer dizer, tem vários, né? Aí não tem jeito. Você pega Oscar. Sim. Tem um monte, né? Éder, para mim o Éder tinha que estar em toda a seleção, né? O Éder foi a razão de eu me tornar, quer dizer, eu queria ser o Éder, né? Quando eu era pequeno. O Bisoli tá falando também, tem o Careca centroavante, tem o Júnior no meio. Tem o Júnior no meio campo. Nós temos várias seleções, né? Aqui, o cara acabou de falar, esse é um nome que jogaria em todas as minhas seleções. Você queria que você falasse rapidinho sobre ele, acho que é contemporâneo também, que é o Miller. Eu vejo uma inteligência no Miller jogando futebol. Ele foi se adaptando conforme o tempo, né? Porque quando ele começou, ele era um jogador de muita velocidade, né? Explosão. Aí explosão e tal, depois foi mudando, e quando foi ficando um pouco mais velho, aí já jogava só nos 2 toques e posicionamento, né? Era pensamento muito rápido e muita técnica, né? Um ótimo jogador também. Não, sensacional. Pita. Tem o Pita. A gente está falando isso agora, bicho, aí a gente começa a ver o Campeonato Brasileiro que vai começar esse final de semana, começa a ver os times e tal, começa a olhar os caras que vão jogar. Mas dá uma saudade, não dá? Muita. Muita saudade. Mas infelizmente é isso. Zé Elias, obrigado, cara, por ter aceito esse bate-papo aqui. É uma forma também de a gente pegar os nossos ouvintes aqui diariamente. A gente faz algumas enquetes. Fala, quem que você quer ouvir, contar história, tal? O seu nome saiu aqui, a gente correu atrás e tal. Porque é um momento diferente, né? A gente está em casa. Você falou, eu não vou para o estúdio da rádio há 3 meses, sei lá. Só de home office, fazendo todos os programas aqui. É um jeito novo que a gente vai descobrindo também. É o jeito de fazer, mas que falta o contato, que falta o abraço, que falta aquela brincadeira de sacanagem com o colega. Então, isso falta, a gente vai ficando, né? Cada dia que passa, mais apreensivo para que as coisas voltem ao normal. Mas, a princípio, cara, obrigado. Tá? Eu falei com o Eduardo Afonso na semana passada, falei com outro cara, você falou do Márcio Araújo, tem cara que se afastou do futebol, o Márcio Araújo tem um outro cara sensacional, que eu não sei como esse cara deu tão certo no futebol, e ele deu muito certo, que é o Zete, que é outra figura fantástica, fora da curva. O Zete sensacional, cara do bem. Futebol precisa de pessoas assim, né? Pois é, cara, não tenha dúvida. Zé, obrigado. Beijo na família, beijo em todo mundo aí. Sucesso para você. A gente está acompanhando você aqui na ESPN, enfim, torcendo pelo seu sucesso. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. É um prazer poder participar.
E estou à disposição, sempre que puder, pode me chamar aí, se eu puder participar do programa, vai ser um prazer. E aproveitar e mandar um abraço, né, para todos que estavam nos assistindo aí, o pessoal de Guarulhos, que é a minha cidade natal, ao Visório, que é meu irmão não é meu irmão de sangue, mas meu irmão de coração, né? Beijão a todos aí, um prazer falar com todos vocês. Valeu, Zé. Obrigado. Segunda-feira estamos de volta com mais um Instagram aqui na Band FM.